Essa família esconde segredos sombrios. E nessa história, eles só aumentaram. E no final, acontece uma coisa que ninguém espera. Ninguém sabia ao certo quando Elias Drummond havia chegado àquela região do Cerrado. Diziam os mais velhos que ele aparecera numa tarde de poeira vermelha com 4 crianças pequenas, amarradas ao cargueiro de uma mula cansada e nenhuma palavra de explicação. Instalou-se no alto de uma colina de terra rachada, construiu a casa com as próprias mãos, plantou uma cerca que era, ao mesmo tempo, proteção e aviso. Por dentro daquele cercado, cresceram 3 filhos homens e uma filha, todos com os mesmos olhos fundos. Todos treinados desde cedo para carregar o silêncio como se fosse uma segunda pele. Elias não era homem de festa, era homem de palavra dada, uma única vez. E esse segredo seria o estopim de tudo. Tem coisas que a gente não consegue deixar para trás. Por mais que a gente queira. Por mais que a gente tente. O mais novo dos filhos chamava-se Cássio. E desde menino havia algo nele que não cabia dentro daquela cerca. Enquanto os irmãos aprendiam a vigiar o horizonte com desconfiança, Cássio aprendia a olhar para o mesmo horizonte com desejo. Aos 22 anos, ele já havia guardado dinheiro escondido no forro da botina. Já havia escrito cartas para uma cidade que nunca tinha visto. Já havia tomado a decisão que ainda não tivera coragem de pronunciar em voz alta. Quando finalmente falou, o jantar esfriou na mesa. Elias não respondeu de imediato. Ficou olhando para o filho como quem olha para uma ferida que demorou para aparecer. Os irmãos abaixaram a cabeça. Era a última vez que eles se tocavam assim, com carinho, sem medo. Cássio partiu numa madrugada de lua cheia, sem despedida formal, sem choro. A lei que eu criei nunca perdoou, nunca esqueceu. E eu morro um pouco todo dia carregando o peso do que mandei meu próprio filho fazer. Mas Elias já sabia. Tinha acordado antes, sentado na varanda, fumando em silêncio. Assistindo ao filho sumir entre as sombras do cerrado, como se assistisse a uma chama apagando. O que aconteceu nos meses seguintes, ninguém da redondeza ousava contar em voz alta. Boatos corriam que Cássio havia falado demais na cidade sobre o passado da família, sobre terras, sobre nomes que deveriam ter morrido enterrados. Isaura foi a primeira a ser afetada, o noivado desfeito, a reputação manchada. Os 2 irmãos mais velhos, Rael e Tobias, começaram a ser vistos armados, circulando por estradas. Elias continuava na varanda todas as noites, imóvel como uma sentinela, aguardando algo que ele mesmo havia colocado em movimento. Cássio, se você ouve isso, volte. Por favor, volte. Mesmo que ele te mate, volte. Porque sem você, a gente já tá morto. Cássio voltou. Não por ingenuidade, mas porque Isaura estava adoecendo de tristeza. Entrou pela porteira velha, numa tarde sem vento, chapéu na mão. O peito cheio de uma coragem que já sabia que poderia não ser suficiente. Elias o recebeu sem abraço, sem raiva aparente, só aquele silêncio pesado. Cássio tentou falar, tentou explicar, tentou pedir perdão por algo que nem tinha certeza de ter errado. Mas as palavras foram engolidas pelo ar parado da sala. Isaura apareceu na porta com os olhos cheios. Fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, como quem diz, foge, por favor, foge agora. Cássio não fugiu. Era essa a sua falha mais profunda, acreditar que o amor de pai era maior que o orgulho. A lei do pai não perdoa. A lei do pai não esquece. E nem mesmo o pai consegue escapar dela. Nunca se soube com certeza o que aconteceu naquela noite dentro da casa de Elias Drummond. O que os vizinhos mais distantes contaram foi que ouviram um único tiro, limpo, definitivo, cortando o silêncio do cerrado como uma faca. De manhã, Rael e Tobias foram encontrados sentados na soleira da porta, olhando para o chão, sem conseguir erguer a vista. Elias estava na cadeira de sempre, na varanda de sempre, mas desta vez não fumava, não respirava, não esperava mais nada.
Diziam que havia uma carta dobrada, escrita com letra tremida, endereçada a Cássio. Ninguém nunca soube o que estava escrito. Isaura pegou a carta. Partiu sem destino na mesma manhã, com o mesmo silêncio que o pai havia ensinado, mas carregando algo que ele nunca conseguiu aprender: a capacidade de sobreviver ao próprio amor. Cássio virou lenda. Lenda de quem partiu 2 vezes e só voltou uma. E você, conseguiu desvendar algum desses segredos? Várias pistas foram deixadas pelo caminho. Me conta aqui, qual foi a primeira que você percebeu?